Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para nós é um privilégio estar aqui com os irmãos nessa comemoração, nesse louvor ao Senhor por esses 15 anos da igreja evangélica Shalom em Botucatu. Conheci o pastor Benedito do Conselho de Pastores, de outros momentos, outros encontros, e daí foi ali no casamento que a gente ficou um tempo mais juntos. E nesse aniversário da igreja tem um texto, pastor? Um texto base aí, que é Jeremias capítulo 18. Mas antes eu queria convidar os irmãos para nós estarmos orando, para nós estarmos aqui abrindo o nosso coração diante da palavra do Senhor. Com temor do Senhor eu subo aqui nessa plataforma. Deus sabe o temor do meu coração para ministrar a palavra dele aqui nessa noite. Quanto eu me sinto incapaz, quanto meu coração fica apertado. Então vamos nessa hora orar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração diante do Senhor. Que o Senhor possa agora quebrantar o nosso coração, para que a sua voz entre no nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, nessa hora, por esta casa, por esta igreja, por esses 15 anos, pelo sustento do Senhor, pela provisão do Senhor, pela palavra do Senhor aqui liberada aos corações, pela voz do teu Espírito, Senhor, pelo chamar do Senhor, ó Deus, a nós. Obrigado, Pai. E Pai, nessa noite, nós aqui diante de Ti, clamamos para que a Tua palavra, Senhor, seja proclamada, Senhor, a Tua voz, Senhor. Usa minha vida na misericórdia do Senhor e na unção do Senhor, segundo o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus. E unja os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que essa palavra venha trazer diferença, fazer a diferença em nós, Senhor. Cada um de nós que aqui está, Senhor, queremos estar mais perto de Ti, ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 18, e o verso, que é o verso 6, mas eu vou ler aqui, a partir do primeiro, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Então a palavra de Deus veio ali para o profeta Jeremias, e ele liberou essa palavra para Israel, pouco tempo antes de Israel ter sido levada em cativeiro para a Babilônia. Esse povo foi levado para a Babilônia. As palavras de Jeremias eram palavras duras. E eu vejo aqui que os irmãos trazerem esse texto, não poderei fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel.
Os irmãos trazerem esse texto para o aniversário da igreja, é que os irmãos estão querendo ser trabalhados por Deus, com o coração diante de Deus. Os irmãos estão querendo, desejosos de estar nas mãos do Senhor, estar nas mãos de Deus, entregues na mão do Senhor. E glória a Deus por isso. E naquele tempo, então Jeremias ele trazia a palavra, e a palavra de Jeremias ela era contrária ao caminhar do povo, porque o povo estava andando em pecado. Os profetas, os sacerdotes que tinham lá naquela época, eles diziam assim aos reis, aos príncipes, ao povo, falava assim: não, está tudo bem, não, fica em paz, está tudo certo, é só bênção, está tudo tranquilo, está tudo certinho. Era isso que os profetas, os falsos profetas da época, era assim que os sacerdotes, quando o rei consultava os príncipes, falava: não, não precisa se preocupar. Mas a palavra do servo de Deus naquela época, diante das circunstâncias e das situações, a palavra que Deus trazia ao coração de Jeremias era: Babilônia vai entrar aqui em Jerusalém. Muitos vão ser mortos, outros vão ser levados cativos, outros vão lá para o meio de um povo de fala estranha. O juízo de Deus é chegado, ó casa de Israel. Era essa a palavra de Deus. O povo, os reis, todos queriam ouvir: está tudo bem, fica tranquilo, paz, não tem nada errado. Mas a palavra de Deus vinha ao coração de Jeremias, e ele falava assim: não estão, as coisas não estão boas, não. Os sacerdotes que ouviam Jeremias falar essas coisas, eles falavam assim: nós aqui é que somos os profetas, nós somos o povo de Deus, não precisa se preocupar. Com o povo de Jeová, com o povo de Deus, não acontece mal nenhum. Com o povo que é o povo de Jeová, não vai acontecer nenhum problema. Jeremias deve ter sido pago lá pelo rei da Babilônia para estar falando essas coisas para o povo ficar com medo. Era isso que eles falavam. Jeremias, para de falar essas coisas, isso aí vai assustar o povo vai ficar com medo. Fala de paz, fala de bênção apenas, fala só que Deus nos ama, que Jeová, nós estamos nas mãos de Jeová. Fala só esse lado positivo. Você não está vendo que o povo já está cansado? Você não está vendo que o povo não está aguentando? Mas Jeremias, ele ouvia a voz do Senhor. E o que aquele povo estava fazendo de errado? Qual era a palavra que Jeremias trazia? Qual que era o problema? Dentre alguns pecados que aquele povo fazia, um deles que está um pouquinho aí atrás, no capítulo 17, verso 21, está na mesma folha aqui na minha Bíblia, capítulo 17, verso 21, que fala ali: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tirais cargas. Vocês estão trabalhando, vocês estão negociando no dia do sábado. E o sábado para o judeu, o sábado para o povo de Israel, era o sábado do Senhor. Eles estavam ali como que desprezando aquilo que Deus havia falado, a palavra de Deus que Deus tinha liberado lá em Deuteronômio capítulo 5, Êxodo 20. Era lei para Israel, o sábado, o descanso. Eles iam trabalhar 6 dias, ia descansar o 7º dia. Aquele dia era um dia para Deus, era um dia para o descanso. Aquele dia significava assim que eles confiavam em Deus. Não precisa trabalhar naquele dia, porque Deus proverá, Deus vai trazer todas as coisas. Confia no Senhor.
confia nas suas leis, confia nos seus mandamentos, confia nos seus estatutos. Hoje na nova aliança nós não precisamos guardar o dia do sábado, mas a questão é, será que nós estamos honrando Deus? Será que nós estamos dando atenção às suas leis, às suas palavras? Porque o povo de Israel estava desprezando o que Deus falava, por isso a palavra de Jeremias, ela vinha contrária aos caminhos de Israel. Então Deus fala ali ao profeta. Eles deixaram de servir a Deus, deixaram de honrá-lo, de dar atenção às palavras. E outra coisa que eles estavam fazendo, que aí um pouquinho mais à frente no capítulo 19, no verso 4, o livro todo de Jeremias, Deus vai ali revelando ao profeta, vai falando as coisas de errado que Israel fazia. Mas aqui no capítulo 19, verso 4, fala assim, ó: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente. Edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Deus falando, vocês foram servir outros deuses. Vocês foram edificar o altar de Baal, entregando os filhos, passando os filhos pelo fogo, matando para falsos deuses. Eles eram o povo de Deus, mas eles estavam desprezando a Deus, deixando Deus de lado nos seus dia a dia, trabalhando em dia santo para o Senhor, e servindo a outros deuses aqui. Então Deus, naquele momento Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce na casa do oleiro. Desce na casa do oleiro, porque eu quero falar para o povo. Eu quero trazer uma palavra. Eu quero falar para o teu coração. Mas o que eu quero falar, eu preciso te mostrar. Eu preciso, para você entender um pouco do que eu estou sentindo, eu preciso te mostrar. Então desce lá na casa do oleiro. Parece que Deus olhou para Israel naquela situação, e Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, Ele se identificou com aquele oleiro, com aquele homem sentado, fazendo a roda girar, e aquele homem o dia todo ali pegando o barro, amassando o barro, colocando a água, fazendo vaso, ora vaso não ficando bom, quebrando, e o oleiro pegando de novo, amassando mais o barro, colocando água, fazendo de novo. O coração de Deus estava apertado com aquela idolatria de Israel. O coração de Deus estava apertado com o povo que se desviava dos seus caminhos, que estava deixando Ele de lado, que estava desonrando, servindo outros deuses. E Ele olha na casa do oleiro e Ele fala: é isso daqui. Parece que Deus se identifica. Então Ele pega o seu amigo, o seu profeta, que assim é conhecido os profetas de Deus como amigos de Deus, pessoas que podem ouvir a sua voz, que podem sentir o que Deus está sentindo. E Ele fala: desce, que eu vou falar com você na casa do oleiro. E quando ele desce ali na casa do oleiro, uma primeira coisa que a gente pode pensar naquele trabalhar do oleiro. O oleiro colocando a sua mão no barro, mexendo, misturando, sentindo o barro. Pensar nessa intimidade que Deus tem conosco, que Ele tem com... Assim como o oleiro, a mão do oleiro fica suja com o barro, assim é Deus, que Ele vem para tocar as nossas vidas, Ele vem para se misturar com o barro,
Não tem como o oleiro não ficar com a mão suja do barro, a água, o barro. E Deus, Ele, quando nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos fez para essa intimidade, para nós estarmos na sua própria mão, para nós estarmos ligados a Ele, para nós estarmos juntos com Ele. É para isso que Deus nos criou, para essa intimidade. É desse Deus que ali no jardim do Éden, Ele toma o barro, Ele faz o homem, sopra na sua narina, e depois vem constantemente, diariamente, vem para conversar, para ter intimidade. Deus é esse Deus de intimidade. Deus é um Deus que chama Abraão, na palavra de Deus ele fala: Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Daniel, homem muito amado. Davi, homem segundo o meu coração, que vai cumprir toda a minha vontade. Esse é um Deus que queria encontrar com esses homens, e Ele quer encontrar conosco também, com a gente também, todos os dias. Ele quer essa intimidade com a gente. Abraão, meu amigo. Daniel, homem muito amado. A forma como Daniel andou na Babilônia, a forma como ele se colocou naquele lugar, num lugar perverso, mas ele 3 vezes por dia ele se voltava ao Senhor, voltava o seu coração para estar diante de Deus, andava de forma prudente, não comia as coisas que tinha na Babilônia. E a gente tem que pensar nesse mundo de hoje como uma grande Babilônia. E será que nós estamos comendo essas coisas que o mundo está comendo? Será que nós estamos participando das coisas do mundo? Ou a gente está sendo essas pessoas que são conhecidas como amigos de Deus? Ezequiel foi um profeta que experimentou a mão do Senhor. Ezequiel tem uns textos que ele fala assim: ó, e veio sobre mim a mão do Senhor. Em determinado momento ele sente, quando a presença de Deus vem sobre ele, que ele cai. E depois ele é tomado pelo Espírito e colocado em pé. E num outro momento fala que a mão do Senhor o tomou pelos cabelos. Irmãos, não me pergunte como que é isso. E ele foi levado, porque Deus queria levar e mostrar para ele as abominações, os pecados do povo em Jerusalém. Ele queria mostrar aquilo que fazia o coração de Deus ficar mal. Ele falou: vou te mostrar o que eles estão fazendo dentro do meu templo. E então Ezequiel, ele experimenta a mão do Senhor o levando. Tem um outro momento no capítulo 37 que ele fala: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou e me colocou no meio de um vale de ossos secos. A mão de Deus estava sobre esse profeta. Ele experimentou a mão de Deus de uma forma particular, uma forma que poucos falam dessa forma. Mas num certo sentido, todos nós estamos na mão de Deus. Todos nós estamos na mão de Deus. E Deus é esse Deus que Ele quer intimidade com cada um de nós. Cada um. Sabe, Jesus, Ele veio em carne. É o próprio Deus. Deus querendo se misturar com o barro. Deus querendo se misturar com a sua criação. Ele próprio. Mistério. Deus em carne. Deus em carne. Deus conosco. Deus habitando no meio de nós. Jesus 100% Deus e 100% barro. 100% homem. Um Deus que Ele quer se misturar conosco. Um Deus de intimidade. Um Deus que Ele quer tanto estar junto que Ele veio habitar entre nós. Ele andou, com as suas sandálias nas estradas empoeiradas da Galileia. Jesus
tendo fome, tendo sede, experimentando as nossas fraquezas, experimentando o que é ser barro, se identificando conosco. Esse Deus dessa intimidade, a ponto de falar, a ponto de liberar a palavra, falando: eu darei para vocês um novo coração, eu darei para vocês um novo espírito, vocês vão ser novo odre, vocês vão ter nova vida. E nessa mistura de Deus conosco, Jesus fala: olha, não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo para Deus se misturar comigo, para Deus se misturar com você. O Espírito Santo para Ele próprio, o próprio Deus vir morar no nosso coração, vir habitar em nós. Esse é o Deus dessa intimidade. Aquelas mãos do oleiro sujas de barro, Deus estava olhando para aquele tempo, Deus estava olhando ali para o seu povo distante, e Ele praticamente está falando: esse povo não está entendendo o que eu quero com eles, essa intimidade. Esse povo não está vendo que eu sou o seu Deus, e eles são o meu povo, nas minhas mãos, estão na roda, estão aqui, estão na minha mão, são meu povo, e eu quero me misturar, eu quero estar com eles. E é isso que Deus fez conosco, quando Ele envia o seu Espírito. E o seu Espírito vem como água na nossa vida, Ele vem amolecer a nossa vida, vem como que trazer uma liga. Essa liga de Deus em nós, essa liga para o próprio Deus poder habitar em nós. Vem desmanchar as nossas imperfeições, vem trabalhar na nossa vida, vem a palavra de Deus para habitar em nós. Trabalhar nessa matéria-prima, porque é barro, não é precioso. Não tem nenhum povo que, em algum lugar que você já viu falar de uma luta, uma briga, aquele povo lá está brigando por causa do barro. Por causa do barro ninguém briga. O barro, no sentido, ele não tem valor. O povo briga por causa de ferro, por causa de ouro, por causa de prata, por causa disso, por causa daquilo. Mas o barro, ele não tem valor. O barro não tem brilho. Mas Deus vem para habitar em nós. Deus veio para se misturar conosco. Primeira coisa dessa identificação de Deus com o oleiro é essa mistura de Deus conosco. Essa mistura: eu quero estar em vocês, eu quero habitar em vocês, eu quero estar com vocês. Como é que vocês estão servindo a outros deuses? Como é que vocês estão me deixando? Como é que vocês estão abandonando a minha palavra, as minhas leis? E outra identificação é esse poder que o oleiro tem sobre o barro, o seu domínio sobre o barro, a sua inquestionável soberania, a sua força sobre o barro. O barro não tem poder sobre o oleiro. O barro não tem esse domínio, não tem esse poder, não faz o oleiro fazer alguma coisa que ele queira. E às vezes a gente vê que a gente pode passar do limite quando a gente começa a pensar assim: não, eu determino isso. Não, Senhor, o Senhor tem que, Deus tem que. Ou então tem gente, em alguns casos, que fala: olha, não sei se vocês já ouviram falar, não, você precisa perdoar Deus. Tem gente que a vida passou tantos apertos na vida, tantas situações ruins, que falam assim: ó, você precisa perdoar Deus. Olha cada coisa. Como se o homem tivesse domínio sobre Deus. Deus precisa pedir perdão para o homem. Não, nós somos barro. Nós somos barros. Às vezes tem situações na vida da pessoa que são de dureza, que são situações difíceis, que são situações ruins. Mas sempre a gente tem que saber que no céu existe um Deus que tem domínio sobre nós, que Ele é soberano,
que Ele é sobre todas as circunstâncias e situações, que nós não sabemos de tudo o que acontece. Às vezes situações levam a pessoa a ficar com o coração apertado, com o coração questionando Deus, com o coração ali em aflição, mas sempre a gente deve cair no chão, quebrantando o coração e falando: não, Senhor, Tu és Deus. Como o justo Jó, ele caiu diante de Deus e falando: olha, Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para a terra, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, Tu és Senhor. Em Isaías 64, verso 8, ali também o profeta Isaías fala assim: ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro e Tu oleiro, e todos nós obras nas Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos Teu povo. Na atitude diante de Deus: Senhor, nós somos barro, nós somos frágeis, nós temos pecados, nós temos erros. Não lembra para sempre da nossa iniquidade, perdoa, somos Teu povo. Quebrantamento diante de Deus, clamores diante de Deus, mas nunca diante de Deus atitude de arrogância na presença do Senhor. Mas ali, a gente vê esses pecados de Israel, e nós temos que perguntar também: será que nós não estamos cometendo pecados como esse de Israel? Porque uma tendência, às vezes, quando a gente lê ali o Velho Testamento, é pensar assim: puxa, como que esse povo podia fazer um negócio desse? Olha que absurdo que eles faziam. Como é que pode? Para a gente é tão claro que não pode fazer essas coisas. Mas a questão é: será que nós hoje, que temos o Espírito Santo, esse Deus que veio se misturar com a gente, esse Deus que veio para nos dar novo coração, nova vida, fazer de nós odres novos, será que nós não estamos fazendo os mesmos pecados, ou pecados parecidos, ou piores? Será que a gente não tem que pensar como igreja, como um todo, como povo, como um só povo? Será que temos deixado de servir, de honrar, de seguir a palavra de Deus no dia a dia, em situações? Porque a gente vê e ouve tantas situações no meio da igreja, tantos pecados que tem no mundo, parece que as taxas são iguais no meio da igreja, parece que acontece do mesmo jeito. Parece que o caminho que é do mundo, onde tem o roubo, o adultério, a prostituição, as coisas que tem no mundo, elas estão também acontecendo no meio da igreja hoje. Se alastram pensamentos, se alastram filosofias erradas. Temos o Espírito Santo, esse Deus que veio para estar íntimo conosco. Mas a gente vê aí em Jeremias 19, fala que: porquanto me deixaram e profanaram, no versículo 4, profanaram este lugar, queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais. O verso 5 fala: e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Nunca lhes ordenei, nem passou na minha mente. Baal era o Deus da provisão para o povo que servia Baal. Baal era o Deus que para eles traziam chuva. Deus que trazia provisão, trazia abundância, trazia chuva. E será que hoje em dia nós estamos também acreditando que a provisão da nossa vida não vem de Deus, mas vem de outras coisas? Primeiro a honra a Deus, primeiro o tempo a Deus. Tem uma frase que é assim, não sei como que os irmãos estão com isso por aqui,
Mas tem uma frase que é assim, ó, o Facebook só veio para mostrar que as pessoas tinham tempo para Deus, sim. Só não davam esse tempo para Deus. Porque as pessoas ficam ali no Facebook, no WhatsApp, às vezes horas, vários momentos do dia. E para Deus não tem tempo. Para Deus não dá. Né? O celular aí como um sequestrador do tempo. Roubando o tempo de servir a Deus. Roubando o tempo de buscar a Deus. Nós que somos da velha aliança, nós não precisamos guardar o sábado. Isso é coisa do passado, é coisa de judeu. Mas será que nós estamos dando o tempo a Deus que é devido? Como que está o nosso altar? Em 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias, ele pega, tem os profetas de Baal, profetas de Azera lá, 850 profetas, e ele vem, e ele vai falar para o povo, olha, vocês estão aí, né? Vocês vão servir a Baal ou vocês vão servir a Jeová? Vão servir a Jeová ou vão servir a Baal? E ele quer levar aquele povo diante de um altar. Quer levar o povo para restaurar um altar que estava caído. E nessa noite eu quero perguntar para você, como está o altar de Deus na tua vida? Como está esse altar de Jeová? Como está o altar do Senhor? Você está diante de Deus, você tem entrado na sua presença, você tem encontrado com esse Deus que quer intimidade. Guardar o sábado é coisa da velha aliança. Mas será que nós estamos guardando esse fogo do Senhor dentro de nós? Será que nós estamos guardando isso de entrar na presença de Deus, separando tempo para Deus? Pensa aí na tua vida, será que nós só servimos a Deus nas reuniões, no culto? Será que nós estamos dedicando só esse tempo para Deus e a nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, os outros dias da semana, as outras horas que não são do culto, nós estamos vivendo de qualquer forma, falando de qualquer jeito, misturado com as coisas deste mundo, com palavras que nunca deveriam estar na boca de um filho de Deus, em rodas de escarnecedores, em ambientes que Deus nunca nos falou para estar em determinados ambientes com certas pessoas. Será que é isso? Será que a igreja está precisando ouvir as palavras desses profetas, ler esses livros proféticos e tentar perceber que às vezes está se desviando do altar de Deus, da vontade de Deus? Baal, depois Jesus, no tempo de Jesus, ele falou contra Mamon. Baal era da provisão lá naquele tempo, 1000 anos antes de Cristo. Na época de Jesus, ele falou sobre Mamon, que era quando a pessoa tem amor às riquezas, ela está servindo a outros deuses, a Deus Mamon. O que nós temos ensinado para os nossos filhos, para os nossos netos? O que tem sido ensinado? Será que nós estamos ensinando a moda de Mamon, de Baal? A moda de Baal é só assim, você precisa vencer no mundo. Você precisa vencer no mundo. Só ensina isso. Quando Deus, o Senhor, fala para nós que nós precisamos vencer o mundo. O mundo. Tem pai que só está preocupado se o filho, isso é preocupação legítima, se o filho está estudando, se o filho ele está tendo uma profissão, são preocupações legítimas da vida de qualquer pai, de qualquer mãe, as preocupações para passar nessa terra. Mas a gente tem que estar ensinando os nossos filhos a vencer o mundo, os nossos netos a vencer o mundo. Por isso Deus falava lá ao seu povo, olha, inculca
Fala na tua casa as coisas de Deus, fala da palavra de Deus. Quando você estiver andando com Ele pelo caminho, fala da palavra de Deus, ensina, se reúna em casa, louve a Deus, se reúne em casa, compartilhe os testemunhos do que Deus tem feito, vai inculcando para eles vencerem o mundo, porque o mundo hoje está dentro de qualquer casa que tem uma televisão, tem um celular, tem um computador. Hoje está dentro dos lares. Antes, quando fechava-se a porta de uma casa, parecia que era um lugar seguro, na família, o ambiente. Agora pode estar um pai, uma mãe, pode estar ali, e o filho pode estar no quarto, em coisas mundanas, perdendo a sua alma, perdendo sua salvação, perdendo sua comunhão com Deus, se afastando de Deus, se envolvendo em coisas terríveis. E Deus fala ali com Jeremias, fala: olha, desce na casa do oleiro, que eu quero falar com você. Desce porque eu quero comunicar ao meu povo, eu quero liberar a palavra, porque eu os amo, eu os quero na minha mão. Mas muitas vezes, por causa desse barro, por causa das situações ali, o barro se deformava, se desmanchava, não dava para formar o vaso que Deus queria, e não ia formar. Então Deus tem que pegar de novo, tem que amassar de novo. E foi isso que aconteceu com Israel. Depois na frente, no capítulo 19, vem falar da botija, que aí pegou uma botija de barro, e o profeta foi lá e quebrou a botija, e falou: assim vai acontecer com Israel, vai ser quebrado, vai ser levado cativo, vai embora. Mas não é isso que a gente quer na nossa vida, não é isso que a gente quer no meio da igreja. O que a gente quer é ter esse coração que pode ser trabalhado por Deus, pela água. A palavra de Deus, ela é a água que nos limpa, que nos purifica, que muda a nossa vida. O seu Espírito vem sobre nós como água. Deus providencia todos os elementos para trabalhar em nós, para operar em nós. Mas nós precisamos abrir o coração. E todo vaso, depois de que está preparadinho ali, ele precisa passar por um processo também, que é o fogo. Precisa passar pelo fogo. Elias, lá em 1 Reis 18, Elias era o profeta do fogo. Quando ele clamou, Jeová, o Senhor, enviou fogo sobre o altar. Só o Senhor é Deus, o povo gritou, só o Senhor é Deus. Mas nós temos que perguntar nos nossos dias, aonde que está o fogo de Deus na igreja? Cadê o fogo de Deus na igreja? Será que nós estamos com o coração nesses dias para fazer a obra de Deus? Será que existe um fogo de Deus aí? Um fogo que te leva a visitar uma pessoa, um amigo? Um fogo que faz com que você se envolva com a obra de Deus, se envolva com as coisas do Senhor. Um fogo que faz você reunir a tua família, reunir a tua casa para falar das coisas de Deus. Um fogo que faz você ter alegria de encontrar os irmãos para poder partilhar as coisas do Senhor. Será que o fogo de Deus, ele está abundante no meio da igreja? O fogo de Deus está aí, ou o fogo está parado, pouco, Às vezes o fogo está ali, uma pessoa, aquela irmã fulana, aquele irmão ciclano. O fogo de Deus. Os profetas de Baal, lá em 1 Reis 18, eles estavam naquela gritaria, eles estavam pulando, estavam fazendo um monte de coisa, mas não tinha fogo nenhum. Não tinha fogo de Deus. Irmãos, nós precisamos do fogo de Deus. O fogo de Deus em nós é o que nós mais precisamos nesse dia.
Se o teu coração tem estado frio, se o teu coração tem estado morno, se o teu coração está indiferente para com Deus, se você vê que o teu altar do Senhor, o altar na tua vida, que não tem fogo do Senhor, é tempo de buscar o fogo de Deus e falar: Senhor, vem queimar de novo meu coração. Senhor, eu quero intensificar novamente minha vida para Ti, Senhor. Eu quero novamente estar nas Tuas mãos, eu quero estar nessa intimidade com o Senhor, eu quero estar na Tua presença, Senhor, eu quero sentir a Tua doce presença, Senhor, eu quero sentir as Tuas mãos, Senhor, a presença de Deus, o fogo do Senhor. Teve um período na igreja, não muito tempo atrás, que o povo estava no fogo de Deus, clamava pelo fogo de Deus. Não sei se aqui em Botucatu, mas eu me lembro lá em Paraguaçu, que a gente clamava, né? Glória, 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 fogo, 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 fogo. Depois até no meio pentecostal muita coisa às vezes virou só piada, só brincadeira, só aquela coisa do passado. Mas não, a gente tem que falar: Senhor, queima de novo, verte o azeite de novo, Senhor, e queima no meio da igreja, queima em nós, tira nós da religiosidade, do vazio, da gritaria dos profetas de Baal. Nós queremos o fogo do Senhor dentro de nós, queremos o fogo do Senhor nos nossos filhos, queremos o fogo do Senhor na próxima geração. As trevas, o mundo vai ficando cada vez mais escuro, o mundo é o mundo. Mas o povo de Deus tem que ter uma luz que brilha cada dia mais, Senhor, mais e mais. Apocalipse tem uns textos lá que fala de 7 castiçais de ouro, os 7 Espíritos de Deus, falando da plenitude do Espírito Santo, 7 olhos de Deus, essa força do Espírito Santo, esse fogo que arde mais e mais, essas coisas dos últimos dias, fala de uma igreja que vai sendo essa noiva de Cristo, essa igreja preparada, essa igreja cheia do fogo do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 1 fala assim, eis que vem o dia e arde como fornalha. Eis que vem o dia, falando da volta do Senhor, eis que vem o dia e arde como fornalha. Aqueles que são a igreja de Deus, aqueles que é o povo de Deus, deve passar por esse fogo do Espírito Santo, estar nesse fogo de Deus, para não ser queimado com o mundo naquele tempo do fim. Nesse tempo que se aproxima, cada vez mais se aproxima esse tempo de Deus, da vinda de Jesus, desse dia de Deus que arde como fornalha. Mas nós, com o coração já cheio desse fogo de Deus, que já passaram, já experimentaram o fogo de Deus na sua vida, não o mundo, não como o mundo. O mundo, quando vier o fogo de Deus, o mundo vai padecer o juízo de Deus. Mas nós temos que ouvir advertências do Espírito Santo para esses dias, que fala para nós: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, busca a minha face, busca a minha presença. Sabe, Deus quer levantar a sua igreja, a sua noiva, sem mácula, sem ruga, sem manchas, igreja gloriosa dos últimos dias, a igreja que vai estar clamando Maranata, a igreja que vai estar sedenta pela presença de Deus, pela presença do noivo, essa igreja que vai estar queimando de amor, como o livro ali de Cantares vai mostrando um desejo ardente pela presença do noivo. Assim deve estar os nossos corações. Então deixa o Espírito Santo, deixa a palavra de Deus nesses dias, e restaurando esse altar do Senhor. Sabe, esse altar da intimidade, o altar da presença de Deus, esse altar que a gente deve ir para a presença de Deus falando: Senhor, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti.
Senhor, batiza-nos com o teu fogo, vem arder em nosso coração, vem purificar as nossas mãos. Nós não queremos, mostra-nos, Senhor, como Davi falou, Senhor, sonda-me, Senhor que sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Livra-me, Senhor, livra-me dos caminhos maus. Senhor, será que eu tenho servido o Senhor como aqueles profetas de Baal? Só na gritaria, mas sem entendimento de quem é o Senhor? Ou será que eu tenho entendido que eu tenho entrado na presença do Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, daquele que é meu Pai, daquele que quer intimidade comigo, daquele que me quer junto o tempo todo, daquele que quer usar minha vida nesses dias? Nós vivemos em tempos em que precisamos clamar: Deus, restaura o teu fogo no meio da igreja, restaura a tua presença, restaura o temor do teu nome no meio da igreja, Senhor, nos nossos corações. Certos lugares, irmãos, em tempo de avivamento do Senhor, no país de Gales, quando tinha lá o delegado, de repente, chegando na casa do delegado, chegando pessoas, chegando o ladrão, chegando aquele que era assassino, e ele chegando e falando assim: ó, por favor me prende, por favor me prende. Mas por que? Eu roubei. Por favor me prenda, eu matei. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso era a presença de Deus naquele lugar, e o temor de Deus caindo nos corações dos pecadores, e estes homens arrependidos dos seus pecados, com temor diante de Deus, falando: eu preciso ser preso porque eu fiz coisas erradas. Temor de Deus. E nós precisamos orar, falar: Senhor, vem a tua presença de novo sobre a terra. Senhor, vem sobre Botucatu, vem sobre esta terra, sobre esses montes, e traz o temor do Senhor nesta terra, Senhor. Traz o temor do Senhor no meio da igreja, que não haja esses pecados absurdos que tem por aí, que haja temor, Senhor. Que nós na tua presença, Senhor, tenhamos mais vontade de ficar prostrados no chão, Senhor. Mais vontade de estar chorando arrependidos, Senhor. Traz o temor do Senhor sobre essa cidade de Botucatu, a ponto de lugares, ambientes de pecado estarem se fechando, Senhor, porque não tem ninguém que quer ir lá por causa do temor do Senhor. Traz, Senhor, o teu fogo sobre esta cidade, traz a tua presença sobre esta terra, Senhor. A igreja salgando esta terra, nós como igreja sendo luz nessa terra, nós como igreja estando nesse clamor profético diante de Deus, falando: Senhor, restaura estas coisas no meio de nós. Nós precisamos do teu fogo, Senhor. Cada púlpito desta cidade, cada igreja, cada lar cristão, nós precisamos do teu fogo, Senhor. Precisamos que o Senhor derrame de novo da tua presença, precisamos da restauração do temor do Senhor. Vem com o teu fogo, Senhor. Tira o escárnio, porque o mundo está com o escárnio da tua igreja, porque olha para a igreja e não tem nada na igreja que atrai o mundo, porque vê os mesmos pecados, os mesmos erros, vê as mesmas brigas, as mesmas picuinhas. A igreja está igual ao mundo, mas não, Senhor, é a tua igreja. Derrama do teu fogo de novo, Senhor. Restaura o altar. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Toma-nos de novo em tuas mãos, Senhor. Amolece-nos, Senhor, amolece. Faz quebrar a nossa cerviz, Senhor. Faz mudar, Senhor. Nós não queremos uma vida vazia, nós não queremos uma religiosidade vazia, mas nós queremos a glória do Senhor em nós, a glória do Senhor em nós. 2 Coríntios 4 fala que Deus, Ele vem e deposita a sua glória em vasos de barro, a sua presença em vasos de barro. Senhor, nós queremos da tua glória, queremos da tua presença. Ezequiel experimentou uma coisa terrível quando a mão do Senhor o levou e Deus o tocou. Ezequiel, se você pegar o livro de Ezequiel, você vai perceber que a glória de Deus, ela foi saindo. Primeiro ele viu que ela foi para a porta do templo.
Saiu do lugar do Santo dos Santos e ela foi para a porta do templo. Depois ele viu que a glória de Deus saiu do templo e se colocou no alto do monte. A glória de Deus saiu da casa de Deus. A glória de Deus saiu da casa de Deus e se colocou no alto do monte. Depois ele viu que a glória, aqueles querubins, aqueles seres levaram embora a glória do Senhor. Nós temos que estar falando: Senhor, traz de novo a tua glória, traz de novo o teu fogo, traz de novo a tua presença, Senhor. Tem misericórdia, nós somos barro, Senhor. Senhor, não te lembres para sempre das nossas iniquidades e dos nossos pecados, mas restaura, Senhor, a tua presença no nosso meio. Restaura a tua presença. Senhor, nós somos vasos de barro. E nós queremos ser cheios da tua glória, da tua presença, restaurados para o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca-se diante do Senhor nesta noite, falando: Senhor, o Senhor quis trazer esta palavra sobre o vaso de barro, Senhor. Que nós estamos nas tuas mãos, Senhor. E nós viemos olhar para o Senhor nessa noite, Senhor, e clamar: Senhor, vem trazer a tua presença de novo. Nós queremos essa intimidade com o Senhor restaurada, Senhor. Queremos esse temor do Senhor restaurado em nosso coração, Senhor. Que as nossas deformidades, as nossas imperfeições, nada disso venha impedir o teu trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo agora falar no teu coração. Se existem áreas que você sente que precisa restaurar o altar do Senhor na tua vida, se coloca nas mãos do oleiro nesta hora. Se você não tem dado mais tempo para Deus na tua vida, se antes você estava na presença de Deus, se antes você tinha um altar diante do Senhor e isso deixou de existir, parece que o teu tempo foi roubado nessa Babilônia dos dias de hoje. Se coloca agora diante de Deus e fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu quero restaurar o altar do Senhor, quero estar diante do Senhor. Senhor, tu és precioso, Senhor, tu és a pedra de grande valor, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.